Então, abra sua Bíblia agora em Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao 5. Romanos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Vamos ler todos juntos esses versículos, mesmo assentados como vocês estão. Vamos ler até o 7, para a gente ler toda essa película. A palavra de Deus diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para seres santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus, fala conosco, Deus, nesta manhã. Tem misericórdia da minha vida, eu te peço mais uma vez. Nós clamamos pelo milagre, ó Deus, o milagre, ó Deus, de que o Senhor fala através de lábios impuros, como o meu lábio é, uma vida impura, suja, miserável como a minha vida, Deus. Fala através de mim, ó Deus, porque nós cremos que apesar do pregador, o Senhor fala, Deus. A virtude está na tua palavra, a virtude está no poder do Espírito Santo, a virtude não está no pregador, mas a virtude está em ti, Senhor. Então, ó Deus, tenha misericórdia e fala ao meu coração, que a tua palavra transforme a minha vida nesta manhã. Ó Deus, fale também o coração da tua igreja aqui, ó Pai, incapaz de ouvir a tua voz, o Espírito Santo do Senhor não os iluminar neste momento. Abra os ouvidos da tua igreja, abra os ouvidos do teu povo, para que eles possam ouvir a voz do Senhor. Ó Deus, abre os nossos olhos para que nós possamos ver o Senhor e a tua vontade nas Escrituras Sagradas. E ajuda-nos, ó Deus, a fazermos a vontade do Senhor dia após dia. Transforma-nos em pessoas mais parecidas com Jesus dia após dia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês 6 marcas do verdadeiro Evangelho. E por que eu quero compartilhar com vocês sobre 6 marcas do verdadeiro Evangelho? Porque nós encontramos aqui no texto que nós lemos essas 6 marcas. Mas também, se falamos em verdadeiro Evangelho, é porque há um falso Evangelho sendo pregado, não de hoje. Desde que a igreja existe, há um falso Evangelho sendo pregado. Hoje em dia, nós podemos chamar de falso Evangelho o Evangelho da prosperidade, que é o Evangelho que diz que o homem, ele não pode ficar doente, ele tem que ser rico, você tem que dar para Deus te dar. Falso Evangelho, Evangelho da prosperidade. O outro falso Evangelho, nós podemos denominá-lo do Evangelho dos coaches. Hoje em dia, algumas pessoas têm usado a Bíblia apenas como uma ferramenta de autoajuda, ou seja, eles usam a Bíblia, eles usam os púlpitos para dizer que você pode, que você consegue, que você é isso, que você é aquilo. Há também o falso evangelho liberal, é o evangelho daqueles que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus,
não acreditam que Jesus nasceu da Virgem Maria, não acreditam que Jesus andou sobre as águas, não acreditam mais em milagres. É o Evangelho que pega Jesus e faz do que Jesus, não o que o Evangelho diz que Jesus é, mas aquilo que eles querem que façam. Então, diante dos falsos evangelhos, eu quero compartilhar com vocês 6 marcas do verdadeiro Evangelho. Quantas marcas nós vamos ver aqui nesta manhã? 6 marcas do verdadeiro Evangelho. A palavra Evangelho significa boa notícia. É isso que significa Evangelho. Boa notícia. O Evangelho é a boa notícia da salvação de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele discorre durante toda a carta de Romanos sobre o Evangelho. Com dois objetivos. Primeiro, ensinar o Evangelho à igreja de Roma, o verdadeiro Evangelho, e defender o Evangelho contra o falso Evangelho. A primeira marca do Evangelho verdadeiro está ligado ao arauto do Evangelho, ou seja, a primeira marca está ligada àquele que prega o Evangelho. E é o que nós vemos aqui no versículo 1. Observem aí que a Bíblia diz sobre o pregador do Evangelho: Paulo, servo de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa sobre quem prega o Evangelho, especialmente sobre o apóstolo Paulo, Paulo diz que ele é servo. E a palavra servo aqui é doulos no grego, significa escravo. Eu gostaria que na nossa Bíblia estivesse escravo no lugar de servo, mas não está errado. Mas por alguma razão está servo, mas servo não traz toda a compreensão do que a Bíblia está dizendo aqui, do significado da palavra doulos. Doulos é escravo, palavra forte, palavra difícil. Talvez por isso os tradutores aqui da nossa língua decidiram colocar servo, por causa do escândalo que isso poderia trazer no nosso contexto de um país que há pouco tempo ainda era escravagista. A palavra doulo significa alguém que foi comprado por preço. Escravo significa que aquela pessoa pertence a alguém. Então o escravo, irmãos, ele não tem vontade própria. O escravo, ele não tem vida própria. O escravo, ele pertence ao seu senhor. No Império Romano, os escravos, eles andavam com uma argola de ferro soldada no pescoço com o nome do seu dono. E, pasmem, na época do Império Romano, os escravos não eram considerados seres humanos. Você acredita nisso? Que houve um tempo na história, que pessoas como eu e como você não eram consideradas humanas? Mas, irmãos, vamos analisar. Você sabia que hoje tem gente que não considera o feto como gente? Está aqui a Bruna, daqui a alguns dias, poucos dias, vai nascer o Mohamed. Tem gente que acha que o Mohamed não é gente. O mundo é assim. De tempos em tempos se levantam pessoas dizendo: olha, esse tipo de pessoa não é gente. Hoje eles estão dizendo que é o feto. Lá atrás os escravos não eram gente. Hoje é o feto que não é gente. Sabe quem que lutou contra a escravidão no passado? A igreja. A igreja. A igreja cometeu erros também, porque, como em todo lugar, existe a verdadeira igreja e a falsa igreja, mas a verdadeira igreja nunca foi a favor desse tipo de posição. Sabe quem que luta para considerar o feto gente hoje? A igreja, o cristão. Mas voltando, o escravo, ele não tinha vida própria. Por isso o dono de um escravo, ele podia fazer o que quer, maltratar, obrigar a trabalhos forçados e até mesmo matar o escravo. No entanto, Paulo, ele se coloca como um escravo de quem? De Jesus. O dono de Paulo era um senhor diferente de escravos. O dono de Paulo, ele deu a sua vida por Paulo.
Ele derramou o seu sangue pelo seu escravo. Ele não era como os outros senhores de escravos, que não consideravam os seus servos. Não, o nome de Paulo é Jesus Cristo. Paulo diz: eu sou escravo de Cristo. E quando Paulo fala que ele é escravo de Cristo, ele está nos ensinando algo prático nas nossas vidas. Nós também devemos dizer: eu sou um escravo de Jesus Cristo. Quando Paulo diz que é um escravo de Cristo, ele está dizendo: a minha vontade está submissa à vontade do meu Senhor. Eu não tenho vontade própria mais, a minha vontade é a vontade do meu Senhor. Eu quero e devo fazer aquilo que o meu Senhor quer que eu faça. Quando Paulo fala que é um escravo de Cristo, ele está reconhecendo a sua total submissão e dependência de Jesus Cristo. O arauto do Evangelho. O que é um arauto? O arauto era alguém que levava a mensagem de alguém para outra pessoa. O arauto, ele não cria a mensagem, ele não tem a própria mensagem, a mensagem não é dele, ele apenas transmite a mensagem. E Paulo, como arauto do Evangelho, reconhece: eu sou um escravo de Cristo, eu dependo de Jesus Cristo. Que nós, como pregadores da palavra do Senhor, dependamos do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, mas além de escravo de Cristo, o versículo 1, ainda falando sobre essa primeira marca do arauto do Evangelho, Paulo, ele se mostra como o apóstolo do Senhor. Vejam aí, chamado para ser apóstolo. Chamado para ser apóstolo. Paulo era um escravo, mas ele foi chamado para ser apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. E o apóstolo Paulo foi chamado do mundo e enviado ao mundo para pregar o Evangelho, que é o alvo da nossa pregação nesta manhã. O apóstolo Paulo, ele era servo como todos nós somos servos. O servo é um título, o escravo, a palavra escravo, a palavra servo é um título para todo cristão é um servo. Mas o título apóstolo é exclusividade apenas para alguns. E Paulo tinha esse título. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Quais são as credenciais que o homem precisa ter para ser apóstolo? Biblicamente falando, Atos 15, a palavra de Atos 1,15, a palavra de Deus diz assim: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse. Sabe, irmãos, quando eu estava estudando esse texto essa semana e li aqui 120 pessoas, eu lembrei da nossa igreja. A gente não tem nem ainda 120 pessoas. Mas daqui a pouco nós vamos ter 120, 3 mil, 5 mil, 8 mil. E nós vamos crescer exponencialmente. Porque nós cremos nisso aqui que a Bíblia fala. Só lá dentro, para vocês. Vamos lá. Então a nossa igreja, a igreja que estava reunida, é mais ou menos o número de pessoas que estão aqui hoje. Verso 16. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, e que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. Tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João,
até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. A primeira coisa, para alguém ser um apóstolo bíblico, ter sido testemunha de Jesus ressurreto. Ou seja, a pessoa tem que ter visto com os olhos Jesus ressurreto. Quem aqui já viu Jesus ressurreto? Levanta a mão. Nem o Johnny, hein? Nem o Johnny. Então, você não pode ser um apóstolo. Eu não posso ser um apóstolo. Uma das credenciais de alguém para ser apóstolo biblicamente é ter visto Cristo ressurreto. Pedro coloca isso, esta necessidade. E aí, em versículo 23, o texto continua. Então propuseram dois, José chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela qual destes dois tens escolhido. A segunda questão para alguém ser um apóstolo tem que ser escolhido por Deus. Pedro diz: Senhor, mostra-nos. Nós temos aqui José e Matias. Qual desses dois o Senhor quer que seja apóstolo no colégio apostólico conosco? Então, qual que é a primeira característica que um apóstolo tem que ter? Ter visto Jesus ressuscitado. A segunda característica para alguém ser um apóstolo é qual? Ter sido escolhido por Deus. O versículo 25 diz assim: para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, e lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo então votado lugar com os 11 apóstolos. Então, um apóstolo é alguém que foi testemunha da ressurreição de Cristo. Um apóstolo é alguém que foi chamado pelo próprio Deus. O apóstolo Paulo não se considerava digno de ser apóstolo, porque ele perseguiu a igreja do Senhor. Lá em 1 Coríntios 15, 9, a palavra de Deus diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Sabe, irmãos, eu não sei qual é a visão de vocês, mas na igreja a gente vê muita gente como Paulo. Ô pastor, eu não sou digno de ocupar a posição que eu estou ocupando. Ô pastor, eu não posso fazer isso. Eu já fiz muito mal na minha vida, já fiz muita coisa errada na minha vida. Eu posso dizer uma coisa para você, eu gosto de gente assim. Agora, quando o cara ele diz assim: eu estou preparado para fazer a obra de Deus, eu fui escolhido, eu fui isso, eu fui aquilo, eu sou o cara. Esse tipo de cara não entendeu o chamado de Deus. O apóstolo Paulo, ele não se considerava digno, porque ele perseguiu a igreja do Senhor. E realmente, irmãos, nós não fazemos o ministério porque nós somos dignos. Você não vê em nenhum lugar da Bíblia os homens de Deus que foram chamados por Deus dizendo: olha, eu sou bacana, eu sou o cara, Deus está me chamando. Está vendo aí, ó, pessoal? Eu sou melhor do que vocês porque Deus me chamou. Não, a postura de quem se acha melhor, a postura de orgulho, geralmente vem de pessoas que não são chamadas por Deus, de que não são vocacionadas por Deus. Porque o cara que é vocacionado, o cara que recebe, quem ouve a voz de Deus, meus irmãos, faz como Isaías. Isaías, quando ouviu a voz de Deus, ele disse: ai de mim, estou perdido, porque eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus próprios lábios são impuros. Quem ouve a voz de Deus não se acha alguma coisa. Pedro, quando viu Jesus ali na pesca maravilhosa, ele disse: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Jesus disse: Pedrão, hoje farei de você um pescador de homens. Paulo não se considerava digno. Então você precisa entender que Deus está te usando, vai te usar cada vez mais do jeito que você é. Você é indigno, você
sujo, você não vale nada. Mas Deus te usa do jeito que você é, porque você tem um chamado de Deus. Paulo se considerava indigno, mas ele havia recebido um chamado. Abram suas Bíblias em Atos capítulo 26, versículo 15. Nós vemos neste texto o chamado de Paulo ao apostolado. Versículo 15 diz assim: então perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te apareci ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz da potestade de Satanás, para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Irmãos, quem chamou Paulo para o apostolado? Jesus. Deus chamou Paulo. Mas o que está faltando para nós vermos se Paulo tem a credencial para ser um apóstolo? Ele foi chamado por Jesus. Mas o que falta? Não falta mais nada. Porque ele viu Jesus ressurreto. 1 Coríntios 9:1. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 9:1. Já está implícito aqui no texto de Atos 26 que Paulo viu Jesus ressurreto. Mas vamos ler outros dois textos sobre o fato de Paulo ter visto Jesus ressurreto. O primeiro texto está em 1 Coríntios 9:1. A Bíblia diz assim: não sou eu porventura livre? E é interessante a gente lembrar esse contexto. A igreja de Corinto, havia algumas pessoas que estavam dizendo: esse Paulo não é apóstolo, esse Paulo não é apóstolo de verdade. Então Paulo responde: não sou apóstolo. Veja a resposta de Paulo: não vi Jesus. Aqui Paulo está fazendo perguntas retóricas, que é quando nós perguntamos já manda respostas. As respostas, veja: não sou porventura livre? Paulo era livre, sim ou não? Sim. Não sou apóstolo? Ele era apóstolo, sim ou não? Sim. Não viu o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? O próximo texto é 1 Coríntios 15:8. 1 Coríntios 15:8. A palavra de Deus diz assim: afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então Paulo, ele foi chamado por Jesus, ele viu Jesus ressuscitado, e Paulo recebeu a autoridade apostólica. Eu não tenho autoridade apostólica. Sinais e prodígios eram feitos por meio dos apóstolos. Os apóstolos diziam: levanta-te e anda, e a pessoa andava. Os apóstolos diziam: sai demônio, restaura a vida dessa pessoa, a vida da pessoa era restaurada. Os apóstolos tinham autoridade, que eles receberam a revelação bíblica, eles receberam a palavra de Deus. Nós temos aqui a palavra do Senhor, porque Deus revelou e inspirou os apóstolos a escreverem a palavra do Senhor e a pregarem a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz assim, sobre a autoridade apostólica de Paulo: quando porém ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem pretensa. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, e voltei outra vez para Damasco. Então, percebam que Paulo, ele nessa autoridade apostólica, ele não vai pedir direção aos outros apóstolos, ele já faz aquilo o qual Jesus o pediu. Em 2 Coríntios 2, 12, 2 Coríntios 12, 12,
Paulo mostra suas credenciais de sinais e prodígios. Ele diz assim: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Paulo era um apóstolo, e a credencial do seu apostolado é que através dele Deus operava sinais, prodígios e milagres. Irmãos, eu não sou apóstolo, não vou ser apóstolo, mas eu oro a Deus que a minha pregação, a pregação da nossa igreja seja acompanhada de sinais, prodígios e milagres. Porque essa é uma promessa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus prometeu que sinais e prodígios acompanhariam a pregação do Evangelho. Nós cremos em milagres, nós cremos em sinais, e nós pregamos o Evangelho pedindo ao Senhor que os faça quando Ele quiser, como Ele quiser. Muito bem. Paulo, ele era um escravo de Cristo, mas ele também era um apóstolo. Então, irmãos, quem não viu Jesus ressurreto e quem não foi chamado pelo próprio Jesus não é apóstolo. Se tem apóstolos hoje em dia, nos nossos dias, não é um apostolado bíblico, não é um apostolado como a Bíblia ensina, e aí essa é outra questão. Mas Paulo, ele era um escravo de Cristo. Paulo era um apóstolo de Cristo. Volte lá para Romanos, capítulo 1. Romanos 1, ainda no versículo 1. A primeira marca do verdadeiro Evangelho é o pregador do Evangelho. Nós vimos aqui que o pregador, no caso de Paulo, era um escravo de Cristo, era um apóstolo de Cristo. E nós vemos na vida de Paulo que ele foi separado para o Evangelho. Olha aí, Romanos 1, verso 1. Paulo diz, no finalzinho, separado para o Evangelho. Queridos irmãos, lá em Gálatas 1,15, o apóstolo Paulo diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, ele me chamou pela graça. Paulo foi separado para pregar o Evangelho antes mesmo de nascer. Deixa eu te dizer, o Deus que você serve te escolheu antes mesmo de você nascer. Você não é obra do acaso. Você não nasceu por acaso. Eu costumo brincar que tem muito filho que não é planejado, não é verdade? Os pais dizem assim: a gente não pensou nesse menino. Pois é, seu pai pode ser que não pensou em você, mas Deus pensou, mas Deus planejou. Deus te escolheu. Deus escolheu Paulo para chamar, para pregar o Evangelho. E a sua vocação, a minha vocação, o chamado de Paulo para pregar o Evangelho foi antes do seu nascimento. No ventre da sua mãe, ele já havia sido escolhido. Os pregadores da palavra de Deus, eles são escolhidos por Deus. Então não se esqueça disso. Não é o conselho da igreja que te escolhe, não é o presbitério que te escolhe, não é a denominação que te escolhe, não é o seminário que você faz que diz se você é um chamado ou não. O Rubens ontem me mandou um vídeo de John Wesley, eu assisti ele mandou 2, eu assisti um, vou assistir o outro hoje. É interessante que John Wesley, a igreja não quis ele. Os pastores da época, homens mundanos, homens carnais, homens sem Deus, não deixavam John Wesley pregar na igreja. John Wesley foi expulso da igreja que seu pai foi pastor por anos. Mas quem chamou John Wesley não foi a igreja anglicana da época. Quem chamou John Wesley foi o Senhor, antes mesmo dele nascer. Quem chamou foi o Senhor, assim como chamou a Paulo. Paulo diz isso. Em Atos 26:16, o apóstolo diz: mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci,
para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te apareci ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Então o chamado de Paulo, ele aconteceu antes da fundação do mundo. Queridos irmãos, eu estou numa situação complicada aqui agora. 10h15. Eu estou na primeira marca do Evangelho verdadeiro. Não vai dar tempo de chegar nas outras 5. Então eu vou parar aqui na primeira marca. O pessoal do louvor já pode subir aqui, por favor. Eu quero chamar a sua atenção. Porque já nessa primeira marca, qual que é a primeira marca do Evangelho verdadeiro? A primeira marca do Evangelho verdadeiro nos fala sobre o pregador. De modo muito especial do apóstolo Paulo. Mas nós podemos tirar aplicações do apóstolo Paulo para as nossas vidas. Primeira aplicação que nós tiramos: somos escravos de Cristo. Louvado seja Deus por isso. Como é bom ser escravo de Cristo. Cristo é um bom Senhor de escravos. Cristo não maltrata os seus escravos. Cristo deu a vida por mim e por você. E quando nós nos colocamos como escravos de Cristo, nós sabemos que estamos aqui para servir. Vamos servir ao Senhor. Quando nós olhamos para a vida do pregador do Evangelho, nós vemos o apostolado de Paulo e nós vemos que Deus escolheu esse homem, é Deus que chama, é Deus que capacita. Nós aprendemos aqui sobre o que é o apostolado bíblico. Mas nós vimos que Paulo foi separado antes da fundação do mundo. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Às vezes alguns irmãos falam assim: pastor, eu devia ter conhecido Jesus mais cedo. Não, senhor, você conheceu Jesus na hora certa, no dia certo. Porque ele disse o seguinte: olha, esse meu filho, essa minha filha vai nascer de novo, tal dia, tal hora e tal jeito. Deus tem um chamado para cada um de nós. Não tem ninguém na igreja, não tem ninguém aqui que não tem um chamado no corpo de Cristo. Você foi escolhido por Deus. Então não se esqueça disso. Isso é maravilhoso, a doutrina da eleição. Deus te escolheu. Então as pessoas podem dizer o que quiser de você. Olha, você é isso, os seus pais não te queriam, você talvez, e eu conheço gente que foi abandonado pelos pais, mas você não foi abandonado por Deus, e jamais será. Alguém, eu posso te abandonar, mas Deus jamais nos abandonará. Então, queridos irmãos, nessa primeira marca do Evangelho que nós conseguimos ver hoje, nós aprendemos essas verdades. Que Deus nos use para pregar o Evangelho. Que Deus te use para pregar a palavra de Deus. Que você tenha compromisso com a obra do Senhor.